Então, o dimensionamento de carga térmica é o conteúdo que nós estudamos para verificar como podemos instalar um aparelho, né, de ar-condicionado ou montar uma câmara frigorífica dentro do padrão, né? Nós vamos verificar quais são os elementos que nós devemos nos atentar para que esses fatores levem o técnico a não errar no cálculo, certo? Para, no final, saber qual aparelho de ar-condicionado ou que compressor pode ser colocado numa câmara frigorífica. Então, nós vamos observar aqui alguns pontos importantes. Então, diz aqui, a carga térmica deve ser realizada para garantir que o ambiente a ser climatizado receba só um minutinho, tá? Receba uma máquina térmica que possibilite o conforto das pessoas presentes no interior da mesma, sem danificar a vida útil da máquina. Então, a ideia do cálculo da carga térmica é você justamente fazer o cálculo, né, certinho, de modo que aquele aparelho que você vai instalar, ele atenda a necessidade das pessoas que estão naquele ambiente. Estimativa de carga térmica são fatores que influem direta ou indiretamente na quantidade de calor ou energia, né, que o ambiente absorve ou rejeita, ou seja, ganha ou perde. São as chamadas parcelas de carga térmica. Então vejamos aqui. Essas estimativas de carga térmica são esses itens que nós mencionamos aqui, que nós vamos ter que observar no momento que vamos fazer o cálculo, certo? Então, nós vamos ter que observar a transmissão de calor. Depois nós vamos detalhar isso aqui mais na frente, tá? Transmissão de calor, insolação, infiltração e renovação de ar, ocupação do ambiente, iluminação, equipamentos. Todos esses itens aqui vai ter que fazer parte do meu cálculo. Ok? Então, o que é a transmissão? Adquirida por condução de energia, através de vidros e paredes não isoladas. Então, observe. Eu tenho aqui uma parede. Se essa parede ela pega sol durante o dia, ela vai influenciar na temperatura interna. Correto? Se eu tenho um vidro, uma janela de vidro, e essa janela de vidro ela pega calor, ela também vai influenciar na temperatura interna. Vocês vão de concordar comigo, né? Imagine, por exemplo, 3 da tarde, numa temperatura de 37 graus, 38 graus, nessa parede pegando esse calor. Então, de noite vai estar esse quarto ficando fechado, lógico, durante o dia, né? De noite vai estar um absurdo de quente, né? Então, a questão da transmissão de calor nas paredes e nos vidros é um fator que a gente contabiliza para que isso possa fazer parte desse cálculo e a gente ter um resultado de um equipamento a ser utilizado naquele ambiente correto. Então, este tipo de parcela de carga térmica está relacionado diretamente às diferenças de temperatura da área e do tipo de construção do ambiente. Ok? Então, a parede pode ser de madeira, essa parede pode ser de alvenaria, essa parede pode ser de um outro tipo de material, né? Pode ser de vidro, certo? Tudo isso a gente vai verificar lá nos nossos cálculos para que possa ter um dimensionamento correto. Insolação. Ganho de energia por uma superfície transparente, geralmente vidros, né? Então, nós vamos ter a insolação, são justamente aquilo que a gente vai receber
da natureza, né? Nós temos uma imagem aqui do lado, vocês devem estar vendo aí, né? Imagine esse prédio, tudo de vidro. Aqui, então, o sol bate muito forte. Então, nós vamos ter um problema de insolação aqui grande, né? Então, se esse vidro ele for transparente, entra mais energia ainda, né? Se for superfícies opacas, também tem sua influência, ok? Infiltração e ar de renovação. Ganho de energia através de aberturas, como portas, janelas e outros tipos de aberturas. Então, nós vamos, no nosso cálculo da carga térmica, nós vamos verificar se o ambiente que vai receber o ar-condicionado, essas portas estão constantemente sendo abertas, por exemplo, o caso do banco, né, que se abre muito. Se as janelas elas são fixas, né, ou ela permite abertura também, tá certo? E a renovação de ar, também nós vamos verificar em ambientes que é necessário que o ar não fique preso. Por exemplo, tem locais que utiliza serpentina, né? Para tirar o ar que está circulando no ambiente para renovar. Ok? Então, também isso entra no nosso cálculo, né? Isso aqui não pode ficar fora. E para a renovação de ar, nós temos uma portaria, que é a 3523, que vai regulamentar como é que deve ser a renovação de ar nos ambientes e que ambientes deverão ter esse tipo de equipamento. Aqui nós temos a ocupação, outro item a ser colocado no dimensionamento da carga térmica. Então, nós vamos ter aqui as pessoas, né, nesse ambiente. Então, a ocupação, nós vamos ter lá dois tipos de temperatura. Dois tipos de calor, na verdade, né? Nós vamos ter o calor sensível e o calor latente, nesse ambiente aqui, ó. Então, fonte de energia constantes que dissipam calor sensível e latente. O que é o calor sensível? Vocês estudaram isso já? Sim. Então, o que é o calor sensível? É uma grandeza física que está relacionada com a variação de temperatura de um corpo. É isso? Sim. Agora, traduzindo para a prática, como é que se dá o calor sensível e como é que é o calor latente? Vocês saberiam explicar? Não, no momento não. Então, vamos verificar o que é o calor sensível. O calor sensível é aquele calor que não modifica a matéria. Exemplo, eu tenho um copo com água. Aí eu coloco esse copo com água no refrigerador. Ok? Coloco o copo com água no refrigerador. Aí, essa água que está lá no copo no refrigerador vai apenas esfriar. Ela só esfria. Esfriou, pronto, eu chego lá, eu bebo essa água e tudo, tranquilo. Então, toda substância que modifica a sua temperatura, mas não modifica a matéria, nós vamos dizer que essa substância foi submetida a um calor sensível. Certo. Então, toda substância submetida a um determinado calor, mas que não modificou a sua matéria, ou seja, se ela está em líquido, ela não virou sólido, ela continua líquido. Então, se ela não se modificou, significa que o calor que foi aplicado sobre aquela substância foi um calor sensível. Conseguiram entender? Sim. Então, uma água que você coloca no refrigerador só vai esfriar. Ela não vai ficar pedrada. Ok? Quando você pega, por exemplo, um pão, você vai esquentar o pão. Ora, o pão foi esquentado, mas o pão não vai deixar de ser sólido.
ele vai continuar sendo sólido. Mas alterou a temperatura dele, alterou, é verdade. Ele está quente, mas ele continua sólido. Quando eu pego, por exemplo, um ferro, aí eu aplico uma temperatura no ferro. Se o ferro não modificar o seu estado físico, significa que aquela temperatura aplicada no ferro é o calor sensível. Entendemos? É o calor sensível que esteve ali. Agora, vamos ver o que é o calor latente. O calor latente é aquele calor que é aplicado numa substância, vai modificar o seu estado físico. Então, agora vamos pegar a água. Eu pego a água e coloco no congelador. Essa água está no estado líquido. Lá no congelador, daqui a meia hora, 1 hora, o que aconteceu com a água? Ela vai ficar pedrada, né? Ela vai ficar pedrada. Então, ela modificou o seu estado físico. Então, toda substância que recebendo um calor ou que foi submetida a um calor e modifica o seu estado físico, ela foi submetida a um calor latente. Ó. Ela sofreu um calor latente. Latente significa que muda o estado físico da matéria. Então, se estava em líquido, passou a ser sólido. De repente, estava em líquido e passou a ser gasoso. Então, toda temperatura aplicada sobre uma substância e essa substância modifica o seu estado físico, significa que ela recebeu um calor latente. Então, calor latente é aquele calor que modifica o estado da matéria. Conseguiram entender? Sim. Então, no nosso caso aqui, olhando para essa foto, o que é que nós podemos dizer que aqui é calor sensível e o que é calor latente aqui? Onde é que tem calor sensível e calor latente? Nessa foto. Conseguem dizer o que é calor sensível aqui, o que é calor latente? O calor, as pessoas aqui estão num calor sensível ou latente? Eu acho que é sensível. Aí eles estão no sensível, né? Que eles estão recebendo a temperatura no corpo dele. E as pessoas que estão recebendo, logo eles vão ficar com frio e vão ter aquele calor latente, né? Acredito que seja isso. Ó, eles estão aqui num calor sensível. Sim. Mas eles não têm condições de ir para um calor latente, Carlos. Porque o calor latente é aquele que modifica o estado da matéria. Se essas pessoas aqui forem submetidas aqui a um calor latente, significa que eles vão deixar de ser sólido. Vai todo mundo morrer aqui. Vai todo mundo virar... É como se fosse entrar numa câmera frigorífica e lá eles congelarem, né? Isso, e ficar aguentar. pedrado. Exato. Pedrado. Entendeu? Uhum. Então, eles aqui estão no calor sensível. Ó. Tem os ar-condicionados. Ó. Essa temperatura não permite modificar a matéria. Certo. Toda temperatura submetida a uma substância que não altera a matéria é o calor sensível. Então, as pessoas estão aqui nesse ambiente num calor sensível. Mas está tendo calor latente aqui em algum lugar? Sim, está tendo. Aonde? No próprio aparelho de ar-condicionado. Aonde? No fluido. O fluido do ar-condicionado, o ciclo frigorífico dele, ele está sempre gasoso, nos né?
nas duas fontes de energia. Ele está sempre em sensível e também está sempre em latente. Então, quando o fluido sai do compressor, ele está em gasoso. Certo? Ele está em gasoso. Aí, calor sensível. Quando ele entra no condensador, ele começa a modificar a sua substância. Certo. Começa a modificar, né? Ele vai ficando líquido e gasoso. Então, lá no condensador, ele está no calor latente. Ok? Vai estar no calor latente. Aí, quando ele passa do condensador, aí ele fica de novo no calor sensível, que é na zona de líquido. Aí ele fica no calor sensível, que ele está totalmente em líquido. Só que quando ele entra no evaporador, aí ele já entra de novo no calor latente. Porque ele começa a se modificar de líquido para gasoso. Certo? Entenderam, então, a situação, essa fonte de energia aí? O sensível e o latente? Ficou claro? Ficou. Então, sensível é toda matéria que modifica. E a latente é toda matéria que... Opa, o latente é o que modifica, toda matéria que modifica, e o sensível é toda matéria que não modifica. O sensível é o calor sensível, é aquele calor que, aplicado a uma substância, não altera a sua matéria. O calor latente é aquele calor que, aplicado a uma substância, vai alterar a matéria dessa substância. Então, se está em líquido, vai para gasoso. Se está em gasoso, vai para líquido. Vice-versa, né, professor? Oi? Vice-versa. Isso. Então, o que acontece? Então, no ar-condicionado, nós temos sempre calor sensível e calor latente. Tem uma presença dos dois. Ok? Então, isso aqui também nós levamos em conta no nosso dimensionamento da carga térmica. O outro ponto são os equipamentos. Ó. Os equipamentos que também nós temos que levar em conta na hora de calcular a carga térmica. Equipamentos, ó, energia liberada por equipamentos elétricos, 0,86 quilocaloria para cada 1 watts. Nós vamos verificar isso aqui, tá? Como é que a gente faz esse cálculo para os equipamentos elétricos, tá? Como é que a gente contabiliza isso? Estimativa de carga térmica total. Para efeito prático, realiza-se o cálculo simplificado de estimativa de carga térmica. 600 a 900 BTUs hora por metro quadrado. 300 a 600 BTUs por pessoa. 300 a 600 BTUs hora por equipamento gerador de calor. Então, observem aqui, turma, que essa questão aqui, ó, nós temos que compreender para ver quando é que nós vamos colocar um valor de 600, um valor de 700, 800, 900 BTUs por metro quadrado. Então, a regra diz o seguinte. A regra fala assim, ó. Para mim calcular uma área, eu tenho que levar em conta o tamanho, né, o comprimento desse ambiente e a largura desse ambiente e o pé direito do ambiente. Olha lá, repetindo. Para mim fazer o cálculo da carga térmica, eu vou levar em conta o comprimento do ambiente, a largura do ambiente e o pé direito do ambiente. Sabe o que é pé direito, né? Sim. Não. Eu não sei, não. Tá. Sim. Pé direito é a altura que nós vamos ter da base até a parte de cima. Pode ser uma laje, pode ser um forro. Não é o teto, não, tá? É até onde nós temos ali o isolamento do ambiente. Pode ser um forro de PVC, de tabique, né, de madeira, pode ser de laje. Então, o pé direito é a altura que nós vamos ter da base
até o teto. Esse é o pé direito. Certo? Então, vamos aqui simular uma situação. Para a gente começar a entender esse valor aqui de 600 a 900 BTUs, quando é que a gente aplica cada um. Então, vejamos. Pega aí, por exemplo, um quarto que o comprimento dele seja de 6 metros. Ok? O comprimento é 6 metros. A largura desse quarto é 4 metros. A largura é 4 metros. E o pé direito, que é a altura, né? Você vai colocar aí 3 metros. 3 metros. 3 metros de quê? Pé direito. Comprimento? Não, o comprimento é 6 metros, a largura é 4 metros e o pé direito 3 metros. Ok? Uhum. Agora, turma, como é que a gente vai calcular isso? Você vai multiplicar 6 metros por 4, ou como quiser, 4 por 6. Então, nós vamos ter um total aí, né, a gente multiplica o comprimento pela largura, ou a largura pelo comprimento, como você quiser. Então, 6 vezes 4, 24. Então, nós temos nesse 24, quarto professor. 24 metros quadrados, né? Correto? É. Certo. 24 metros quadrados. Ok. Aí, ó, quando é que eu vou utilizar o valor aqui de 600, 700, 800, 900? O que vai determinar, gente, o valor, se é 600, se é 650, se é 700, vai ser o pé direito. Vai ser o pé direito. Qual é a regra? Todo ambiente que o pé direito for até 3 metros de altura, nós vamos utilizar 600 BTUs por metro quadrado. Repetindo, todo ambiente que o pé direito for até 3 metros de altura, nós vamos utilizar 600 BTUs para cada metro quadrado. Entendemos isso? Essa é a primeira regra, tá? Ficou claro isso? Ficou. Então vejamos, ó. Repetindo. E se for mais 3 metros? Calma aí. Nós vamos já ver. Então, O mais vai para 600. 900. se o pé direito for até 3 metros de altura, então nós vamos utilizar o valor de 600 BTUs por metro quadrado. Ok? Ok. Agora, se o pé direito for acima de 3 metros, a cada meio metro, ou seja, a cada 50 centímetros, nós vamos acrescentar 50 BTUs. Repetindo, se o pé direito ultrapassar os 3 metros de altura, por exemplo, a altura for 3,5 metros, então tem meio metro a mais. O que nós devemos fazer? Acrescentar 50 BTUs. Então, em vez da gente calcular o metro quadrado por 600, vai ser 650. Entenderam? Vamos dizer que o pé direito seja 4 metros de altura. Ó, para ser 600 tem que ser até 3 metros. Vai ser 700. Aí vai ser 700.
para cada meio metro, aumenta 50 BTUs. Conseguimos entender? Sim. Eu, mais ou menos. Pé direito, se for até 3 metros, é 600 BTU. O pé direito, se for até 3 metros, nós vamos calcular o metro quadrado por 600 BTUs. E o pé direito, se for acima de 3 metros e meio, aumentar 50 BTU. Isso, a cada meio metro do pé direito aumentado, 50 BTUs. Então, se eu tenho um pé direito com 4 metros de altura, eu vou calcular o metro quadrado por quanto? 700. 700. Isso mesmo. 700 BTUs. Entendemos aqui? Ficou claro ou não? Sim. Sim. Depois entendemos. Agora nós vamos à segunda regra, para ver quando é que a gente utiliza esses valores aqui. Agora nós vamos nos deter à temperatura externa. Temperatura do ambiente externo. Vejamos aqui como é que funciona. Vamos dizer que você está com seu pé direito a 3 metros de altura. Ora, se o pé direito está com 3 metros de altura, eu vou calcular o metro quadrado aqui por quanto? 600. 600. Beleza. Agora, nós vamos nos deter à temperatura do ambiente externo. Qual é a temperatura do ambiente externo? Por exemplo, agora, vocês estão aí, eu aqui, nós estamos numa temperatura, vamos dizer, de 29 graus. Né? 29, 28. Ok? Então, a temperatura externa, ela tem grande influência no funcionamento do aparelho. Vocês sabem que a temperatura externa, ela sendo aplicada numa condensadora, né, ela vai alterar a pressão do fluido. Então, eu tenho uma condensadora colocada aí numa área externa, aí o calor vai batendo 38 graus. Ora, se tem uma temperatura sendo aplicada naquela condensadora, a pressão do fluido vai aumentar. Nós estudamos isso ontem, ó. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Baixou a temperatura, baixa a pressão. Né? Então, a temperatura do ambiente tem influência, né, na pressão do fluido. Então, vejamos. A regra é o seguinte, ó. Você vai pegar os 12 meses, e você vai verificar qual foi a média de temperatura de cada mês. Por exemplo, se eu pegar aqui o mês de março, aqui no Amazonas, de 2020, a média de temperatura ela foi de 32 graus. Como é que os caras fazem isso? Ora, todo dia a gente tem uma temperatura. Aí eles pegam... Oi? Diferente uma da outra, né? Aí uma deu 29, né? Vamos dizer que hoje seja 29 graus. Aí 26. Amanhã, de repente, é 31. Aí no 22. Outro dia já foi 28 a média. Aí o que acontece? Eles pegam todos os dias do mês e somam. Então, se foi 30 dias um mês, eu vou pegar os 30 valores, somar e depois dividir por 30. Aí eu vou ter a média daquele mês, da temperatura. Entendeu? Aí, no nosso caso aqui, nós vamos querer saber a média de cada mês. Aí nós vamos pegar os 12 meses, vamos somar e vamos dividir por 12. Aí nós vamos saber qual é a média de temperatura naquela cidade, naquele ano. Então, eu quero saber ano passado. Qual é a média de temperatura aqui em Manaus? Aí eu vou ter o valor. Então, o que nos interessa agora? Você fazendo isso, sabendo a média de temperatura, ora,
a temperatura, a aceita no cálculo aqui é 30 graus Celsius. Então, se eu tenho uma temperatura naquele ambiente que não passa de 30 graus Celsius, então eu vou ter o cálculo aqui, ó, de 600 BTUs por metro quadrado. Então, vejam bem o nosso cálculo aí, ó. Comprimento do ambiente, 6 metros. Largura, 4 metros. Pé direito, 3. Temperatura anual, a média, 30 graus. Significa que eu vou utilizar 600 BTUs por cada metro quadrado. Agora, a temperatura, a média, deu 31 graus. A média anual deu 31 graus. A regra diz o seguinte, até 30 graus, não se aumenta nenhum BTUs para o cálculo por metro quadrado. Mas se passar de 30 BTUs, para cada 1 grau aumentado, aumenta 50 BTUs. Para cada um grau aumentado, 1 grau, aumenta 50 BTUs. Então, vamos dizer que a média do nosso cálculo foi 31 graus. Então, o pé direito aqui, ó, é 3 metros. Certo? O pé direito é 3 metros. Não aumentou nada. Mas aumentou a temperatura. A temperatura média é 31 graus. Então, agora, os BTUs por metro quadrado não vão ser 600. Vai ser 650. 650. Aí tu diz assim... Professor, oi, ok. Não sei se o senhor vai falar, mas ali, deixa eu perguntar aqui. Por exemplo, eu estou num ambiente, numa fábrica, tem a temperatura relativa do ambiente lá de fora e, por exemplo, tem máquinas que também emanam temperaturas. Calor. A gente vai... Vamos ver isso também. Também vai, né? Tá bom, Vamos, tá bom. mais na frente. Beleza. Então vejamos aqui. Então, para cada 1 grau aumentado, até 30, a gente vai contar 600. Passou de 30, cada 1 grau aumenta 50 BTUs. Aí você diz assim, o pé direito deu 3,5 metros. O pé direito é 3,5 metros. E a temperatura deu 31 graus. Quanto vai ser o valor aqui que eu vou calcular? 700? A ideia seria essa, né? Mas é o seguinte, ó. Só aumenta 50 BTUs para cada um. Então, se deu 31 graus, é 50. Se o pé direito é 3,5 metros, é só 50. Então, não vai ser 50 e mais 50, é só 50. Tanto faz um como o outro. Se um der a mais, o outro estiver a menos, vai permanecer os 50. Se os dois estiverem iguais, vai permanecer os 50. Então, se um tiver com 3,5 metros e o outro estiver com 31 graus, vai ser só 50. Então, nós vamos calcular aqui 650 BTU. 650. Entenderam? Não é somado os dois, não, ó. Ou é um, ou é outro. Vamos dizer aqui, ó. Outro exemplo. Pode falar. Tanto se um tiver maior do que o outro, aí o cálculo é de 50 BTU. Prevalece o que tiver maior. Eu tenho 3,30 metros. 3,30 metros, mas eu tenho a temperatura de 30. Então, muda do mesmo jeito. Muda do mesmo jeito, porque o pé direito está acima de 3 metros. Entendi. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. O pé direito é 4 metros. E eu estou numa temperatura de 31 graus. Qual vai ser o valor aqui por metro quadrado? 700. Oi? 700. Exatamente, Edilson. Isso, 700. Entendeu? Vai sempre prevalecer aquele que tiver mais acima. Ou o pé direito ou a temperatura. Se o pé direito tiver com 3 metros e a temperatura estiver com 33 graus, qual vai ser o valor por metro quadrado? 750. 750. Isso mesmo. 750.
Entenderam? Sim. Ficou claro isso? Sim, ficou. Repita de novo aí, professor. Se o pé direito for 3 metros e a temperatura Certo. estiver, a temperatura média anual for 33 graus, qual vai ser o valor por metro quadrado do cálculo? É 700, é? 650. 50. 650. 750? É, porque cada 1 grau é 50. Uhum. Ah, tá. Aí deu Deu 750. 33, né? Deu 33 graus? graus. Isso. Ah, tá, beleza. 3 Então, graus. gente, para finalizar, não pode passar de 900, tá? Não pode passar o valor de 900. Ok? Ok. 900 é o valor máximo. Certo? Então, se tiver, por exemplo, vamos imaginar que a temperatura média deu 37 graus. Vai passar de 900, mas não pode eu passar de 900. É o máximo 900. Ok? Ok. Ficou claro isso? Sim. E aqui, ó, o valor aqui de cálculo por pessoa vai de 300 a 600 BTUs. O que é que nós compreendemos isso aqui? Vai depender da região. No nosso caso aqui, a região norte, o nosso valor aqui por pessoa é 600 BTUs. Se eu estou lá na região sul, a temperatura lá é bem menor. Então, eu vou estar por 300. Então, isso aqui varia conforme a região que a pessoa, aonde vai ser instalado aquele equipamento. E aqui também da mesma maneira, ó, 300 a 600 BTUs por equipamento gerador de